Ok, vou comentar agora mais uma questão da CESP. Veja bem. 1/5 das vagas de magistrados de todos os tribunais superiores é destinado a membros da advocacia eleitos por meio de lista tríplice indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, esta questão está errada por causa dessa expressão aqui, ó, todos, né? Porque, na verdade, não são todos os tribunais superiores que admitem o 5º constitucional ou o 3º constitucional, tá? Na verdade, existem tribunais superiores que não admitem o 5º constitucional e nem o 3º constitucional, beleza? O que é 5º constitucional, o que é 3º constitucional? O 5º constitucional é uma regra prevista na Constituição que estabelece que alguns tribunais brasileiros são formados admitindo-se que uma parte desses membros desses tribunais sejam advogados com mais de 10 anos de experiência como advogado, ou então promotor não, membro do Ministério Público, seja promotor, seja procurador de justiça, seja procurador da República, né? Membros do Ministério Público admitem que esses membros do Ministério Público façam parte do respectivo tribunal. Okay? Então, por exemplo, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior do Trabalho. Esses tribunais, eles admitem que uma parte dos membros desses tribunais sejam originários de advogados particulares e de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de atuação. Ok? Beleza? A questão está dizendo que todos os tribunais superiores admitem o 5º constitucional ou o 3º constitucional. Errado, porque apenas o Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, e o STJ, que admitem que membros do Ministério Público e advogados, ambos com 10 anos de experiência na carreira, ingressem como membros desses tribunais. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, por isso que a questão está incorreta. Aí eu fiz questão de colocar aqui os artigos que fundamentam a incorreção aqui, né? O gabarito aqui é letra E de incorreto. O artigo 94 prevê o 5º constitucional para o Tribunal de Justiça dos Estados, para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e para o Tribunal Regional Federal. Ok? O artigo 115, inciso 1 da Constituição Federal, prevê o 5º constitucional para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E o artigo 111-A, inciso 1 da Constituição Federal, prevê o 5º constitucional para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Ok, até aí tudo bem. E o artigo 104, parágrafo único, inciso 2 da Constituição, prevê o 3º constitucional, e não o 5º, o 3º constitucional para o STJ, né? Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, nos comentários anteriores ficou bem claro quais são os tribunais superiores aqui no Brasil, né? Os tribunais superiores do Brasil são 4, né? Que é o STJ, o TST, o TSE e o STM, né? STJ, Superior Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral e STM, Superior Tribunal Militar. Ok? Beleza. Então, perceba que desses 4 tribunais superiores, apenas o STJ, que admite advogados e promotores, advogados e membros do Ministério Público, seja procurador,
de Justiça, seja procurador da República, seja promotor, e também os advogados, né? O STJ admite esses profissionais serem escolhidos para participar do STJ, para ser membro do STJ sem fazer concurso para a magistratura. Beleza, ok? Beleza. E o TST admite também esses profissionais aí, né? Membros do Ministério Público e advogados, desde que ambos tenham 10 anos de experiência na carreira. Tá? Eles podem ingressar, fazer parte, ser membro do TST sem fazer concurso para magistratura. Beleza? Ok. Perceba que temos mais 2 tribunais superiores. O Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Esses dois aí não admitem o terço constitucional e não admitem o quinto constitucional. Tá? Preste bem atenção. O artigo 104, parágrafo único, inciso 2, diz que 1/3 dos ministros do STJ serão ou advogados com 10 anos de experiência ou promotores, procuradores da República ou procuradores de Justiça, membros do Ministério Público com mais de 10 anos de experiência. 1/3, ou seja, 33,33% dos membros do STJ. O STJ tem 33 membros. No mínimo, tem 33 membros. Isso está no 104 da Constituição. Então, desses 33 membros, 1/3, ou seja, 33,33% desses membros serão nomeados pelo presidente da República, depois que o presidente da República escolher entre advogados e membros do Ministério Público. Beleza, ok, tranquilo. E os demais tribunais que eu citei, né, o TST, que é um tribunal superior, TJ dos Estados, TJ do Distrito Federal, TRF e TRT, esses outros 5 tribunais, eles admitem não o terço constitucional, mas sim o quinto constitucional. O quinto constitucional é 20% dos membros, né? Então, 20% dos membros do TST, o TST tem 27 membros, 20% desses membros são ou advogados ou membros do Ministério Público que foram escolhidos pelo presidente e nomeados pelo presidente sem precisar fazer concurso público para a magistratura. Ok? Deu para entender? Beleza. Aí eu fiz questão de colocar aqui os artigos mencionados, né? O artigo 94, 115, 111A e o 104. Olha aqui, ó. Veja bem o 94. Tá tudo aqui, tá? Depois eu leio esses artigos. Primeiro eu vou fazer menção aqui aos comentários breves que eu coloquei aqui, ó. Veja bem. Alguns tribunais brasileiros admitem o quinto constitucional ou o terço constitucional, ou seja, admitem que advogados e promotores tomem posse como magistrado no tribunal sem concurso. E quais são esses tribunais? O Tribunal de Justiça dos Estados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, né? Eles admitem aí o quinto constitucional, tá tudo aqui, ó. Quinto constitucional, quinto constitucional, quinto constitucional, quinto constitucional, quinto constitucional. Ou seja, 20% dos membros desses tribunais citados são advogados ou membros do Ministério Público. Agora, no que se refere ao STJ, aí não é quinto constitucional, é terço constitucional, porque o artigo 104, parágrafo único, inciso 2, não fala em quinto, fala em terço, então é terço constitucional, tá? Ou seja, 33,33% dos membros do STJ são advogados ou membros do Ministério Público, tá? Ou seja, eles são originários da carreira de advogado particular ou originários da carreira de membros do Ministério Público, né? Promotor ou procurador de justiça ou procurador da República, beleza? Só que eles têm que ter 10 anos de atuação, então o cara nem vai ser mais promotor, ele já vai ter progredido na carreira e será procurador de justiça ou procurador da República. Beleza, deu para entender? Ok, até aí tudo bem. Eu vou até apagar aqui, né? Vou até apagar aqui o promotor, né? Cadê? Onde que eu acho? Deixa eu apagar aqui uma parte que eu coloquei promotor. Aqui.
Bom, então isso aqui tranquilo, né, de entender isso aqui, quinto constitucional e terço constitucional. Quinto constitucional e terço constitucional não tem muita dificuldade não, tá? Beleza. Quando a gente está estudando a faculdade de Direito, para quem já estudou, para quem está estudando, é difícil você falar em terço constitucional, você sempre fala em quinto constitucional, porque o quinto constitucional, na verdade, é o que mais tem, né? O que mais tem é quinto constitucional em tribunais. Terço constitucional só existe no STJ, então é pouco falado na faculdade. Beleza. Aí eu coloquei aqui, ó, os demais tribunais brasileiros não admitem o quinto constitucional nem o terço constitucional. Exemplo, TRE, TSE, STM. Lembre-se, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, o STM é o Superior Tribunal Militar. Então, esses dois tribunais são tribunais superiores e não tem quinto constitucional e não tem terço constitucional. Ou seja, eles não admitem que o presidente da República simplesmente escolha alguém que é advogado há mais de 10 anos ou escolha alguém que é membro do Ministério Público há mais de 10 anos e coloque para ser membro do TSE ou do STM. Não é admitido isso. No TSE e no STM não é admitido, tá? A forma de você ser membro do TSE ou do STM é outra forma, é um outro tipo de ingresso aí, não é quinto nem terço constitucional, ok? Beleza. E aí eu coloquei aqui embaixo, para tentar esclarecer ainda mais, né, os procedimentos para ingresso de membros do Ministério Público em alguns tribunais por meio do quinto e por meio do terço constitucionais. Tá? E coloquei aqui embaixo os procedimentos para ingresso de advogados em alguns tribunais por meio do quinto e terço constitucionais. Tá? Então veja bem como é que é feita a escolha aí dos membros dos tribunais por meio do quinto e por meio do terço constitucional. Veja bem. No caso do Ministério Público, os membros do Ministério Público, né? Procurador de Justiça e Procurador da República. O CNMP, o que é CNMP? É o Conselho Nacional do Ministério Público. É o órgão que cuida aí, é o órgão que fiscaliza o Ministério Público, que fiscaliza a atuação administrativa do Ministério Público, a atuação financeira do Ministério Público, fiscaliza se os membros do Ministério Público estão cumprindo os seus deveres. Tá? É o CNMP. Esse conselho fará uma lista com o nome de 6 membros do Ministério Público com 10 anos de atuação. Beleza? Vai fazer uma lista, colocar 6 nomes na lista. Dentre procuradores de justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e procurador da República do Ministério Público da União, né? Envolvendo aí Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Beleza. Essa lista, como tem 6 nomes, ela é chamada de lista sextupla. Tá? Lista sextupla. E aí o que acontece? O CNMP vai enviar essa lista com 6 nomes para o tribunal, né? Ou para o TJ dos Estados, TJ do Distrito Federal, TRF, TRT ou o TST. Tá? Vai enviar a lista para um desses tribunais ou para o STJ. Tem 6 nomes na lista. Aí, quando o tribunal receber, pode ser qualquer um desses tribunais que eu mencionei, tá? Quando esse tribunal receber a lista tem 6 nomes. Aí o tribunal, os membros do tribunal, vão votar e vão diminuir a lista para 3 nomes. Ou seja, vão excluir 3 nomes. E vai ficar só 3 nomes. Porque tem 6 nomes, exclui 3, fica 3. Tá? E aí o tribunal, depois que escolher 3 nomes daqueles 6 que foram enviados, vai formar então a lista tríplice. A lista tríplice. Tríplice porque tem só 3 nomes. Tá? E vai enviar essa lista para o chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, se é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por exemplo, o tribunal vai receber a lista, tá? E aí vai ter 6 nomes, o tribunal vai escolher só 3, ela vai formar a lista tríplice. E vai enviar essa lista para o chefe do Poder Executivo, no caso do Estado do Amazonas, que é o governador do Estado do Amazonas. Envia a lista para o governador do Estado do Amazonas, que é o chefe do Poder Executivo do Amazonas. Agora vamos supor que seja o TRF, o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal recebe a lista lá do CNMP, contendo aí o nome de 6 membros do Ministério Público. Beleza. Aí o tribunal
o Tribunal Regional Federal vai escolher 3 nomes, vai formar a lista tríplice e vai enviar essa lista para o chefe do Poder Executivo. No caso, é o Presidente da República, porque o Presidente da República é o chefe do Poder Executivo da União. E o TRF é um tribunal federal, é um tribunal vinculado à União. Então, por isso que o chefe da União é o Presidente da República, então por isso é que a lista tríplice vai para o Presidente da República. No caso do Tribunal de Justiça dos Estados, aí vai para o governador do Estado. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a lista tríplice vai para o governador do Distrito Federal, que é o chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. Beleza? Ok. Tá. Então, depois que é feita essa escolha aqui, o chefe do Poder Executivo vai receber a lista com 3 nomes que são votados. E aí o chefe do Poder Executivo vai escolher um desses 3 nomes e vai nomear essa pessoa que o governador ou o presidente escolheu para ocupar o cargo de membro do respectivo tribunal, né? Ou qualquer tribunal, qualquer um desses tribunais mencionados aí. E aí essa pessoa que for nomeada, ela vai tomar posse. No dia que ela tomar posse, ela vai adquirir imediatamente a vitaliciedade, tá? Beleza? Bom, a vitaliciedade é uma garantia que os membros do Poder Judiciário têm, e também o membro do Ministério Público tem, no sentido de que eles jamais poderão perder o cargo, a não ser por meio de um processo judicial. Beleza? Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Ó. Eu quero ser promotor do Ministério Público de Rondônia, por exemplo. Aí eu vou estudo para o concurso do Ministério Público de Rondônia. Aí passo no concurso para ser promotor, passo em primeiro lugar. Eu sou nomeado para tomar posse no cargo de promotor. Eu tomo posse do cargo de promotor, começo a trabalhar. Depois de 2 anos, apenas depois de 2 anos que eu vou adquirir a vitaliciedade, não é a estabilidade, tá? É vitaliciedade. Estabilidade é para os servidores administrativos. O membro do Ministério Público e o membro do Poder Judiciário, que é o promotor ou juiz, né? Eles adquirem a vitaliciedade depois de 2 anos. Ok? Beleza. No entanto, quando o cara entra no tribunal por meio do 5º constitucional ou por meio do 3º constitucional, ele não precisa ficar 2 anos lá para ele adquirir a vitaliciedade. Ele adquire a vitaliciedade imediatamente no dia da posse. Beleza, deu para entender? Ok. Agora vamos falar dos procedimentos para ingresso de advogados em alguns tribunais por meio do 5º e do 3º constitucional. É a mesma coisa, não muda nada. Aliás, muda sim. Mas é o mesmo raciocínio. Só vai mudar que não vai ser o CNMP, vai ser a OAB. Né? A OAB vai fazer a lista com o nome de 6 advogados, com 10 anos de atuação, né? E vai enviar essa lista sextupla ao tribunal. Beleza. Aí o tribunal vai criar a lista tríplice, né? A partir da lista sextupla, o tribunal cria a lista tríplice, ou seja, escolhe 3 nomes. Depois, o tribunal envia a lista tríplice para o chefe do Poder Executivo. E aí o chefe do Poder Executivo vai escolher um nome e vai nomear aquela pessoa escolhida para ocupar o cargo de membro aí do respectivo tribunal. Ou do TJ do Estado, do TJ do Distrito Federal, TJ do Distrito Federal, ou TRF, ou TRT, ou TST, ou então STJ. Beleza, ok. E aí essa pessoa que tomar posse, ela adquirirá a vitaliciedade imediatamente. Beleza, até aí tudo bem. Agora, imagine só, o STJ. O STJ tem 33 membros. Um terço desses membros são ou advogados ou membros do Ministério Público, né? Ou seja, originários da advocacia privada ou membros do Ministério Público. Beleza, tá aí tudo bem. Perceba que como pode haver tanto membros do Ministério Público quanto advogados, então é o seguinte, vamos imaginar o STJ. No caso aí, 10, 11 membros do STJ ou são membros do Ministério Público ou são advogados. Então, como é que acontece?
desses 10, vamos supor que sejam 10, tá? Então, primeiro, você tem que fazer essa escolha de forma alternada. Então, primeiro, um exemplo, né? Primeiro, vai ser escolhido, desses 10, vai ser escolhido um como sendo originário de membro do Ministério Público. Aí a segunda vaga vai fazer esse procedimento aqui. A terceira vaga, esse procedimento aqui. A quarta, esse procedimento aqui. A quinta, esse procedimento aqui. E a sexta, e vai indo de forma alternada, né? Tipo assim, a primeira vaga vai para o membro do Ministério Público. A segunda vaga vai para o advogado. A terceira vaga, Ministério Público. Quarta vaga, advogado. E assim vai, de forma alternada. Porque se não fosse de forma alternada, poderia, tipo assim, as vagas são para advogado e para membros do Ministério Público. Aí não teria nenhum advogado, teria só membros do Ministério Público. Ou então não teria nenhum membro do Ministério Público, teria só advogado. Por isso que se resolveu fazer essa alternância aí, tá? Então quando o tribunal escolhe 3 nomes e envia para o chefe do executivo, o chefe do executivo escolhe um, né? Ele vai escolher um membro do Ministério Público. Na outra vez que esse chefe do executivo escolher novamente um nome, aí não pode mais ser de advogado, de membro do Ministério Público, tem que ser de advogado. Beleza? Ficou meio complicado, mas eu espero ter contribuído para o seu aprendizado. Enfim, esses são os comentários que eu achei interessante falar aqui no bloco, tá? Mas o principal mesmo são os artigos, tá? O principal mesmo são os artigos, tá? Mas voltemos aqui ao que a questão pergunta. Ó. 1/5 das vagas de magistrados de todos os tribunais superiores, quando fala todos os tribunais superiores, temos 4. STJ, TST, TSE e STM, tá? E a questão está dizendo que todos esses tribunais, todos eles, né? 1/5 das vagas é destinado a membros da advocacia, eleitos por meio de lista tríplice indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro erro da questão, 1/5. Está errado porque o STJ não é 1/5, é 1/3. Está errado. Só aí já está errado. Tá. Segundo erro da questão, todos os tribunais superiores, errado. Porque o TST, que é um tribunal superior, é 5º constitucional. O STJ, que é um tribunal superior, é 3º constitucional. E o TSE e o STM, que são tribunais superiores, não tem nem 5º nem 3º constitucional. Beleza? Então, tá errado. O primeiro erro é aqui. O segundo erro é aqui. Tá? O terceiro erro está aqui, ó. Destinados a membros da advocacia eleitos por meio de lista tríplice, indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Está errado porque é destinada a membros da advocacia com 10 anos de experiência e também a membros do Ministério Público com 10 anos de experiência. No caso dos membros da advocacia privada, né, é a OAB que cria a lista, tá? A primeira lista, né? E no caso do membro do Ministério Público, é o CNMP que cria a primeira lista. A primeira lista, que são criadas por esses órgãos de classe aí, é uma lista sêxtupla, ou seja, com 6 nomes. Não é uma lista tríplice. Então, a OAB, por exemplo, ela não faz lista tríplice. A OAB faz lista sêxtupla. Tá? E aí envia a lista sêxtupla para o respectivo tribunal, né? E esse respectivo tribunal vai fazer a lista tríplice. Então, aqui tem mais um erro, né? A lista tríplice não é o órgão de classe que faz, é o tribunal que faz. Beleza? Deu para compreender? Então, perceba que a questão tem 4 erros, né? Tem primeiro esse erro aqui, depois esse erro aqui, depois esse erro aqui e depois esse erro aqui. Ok? Tem 4 erros. Beleza. Aí eu coloquei aqui os artigos para vocês, ó. Veja bem. Artigo 94 caput. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Tribunal do Distrito Federal e Territórios será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. No caso, o órgão de representação da classe de advogados é a OAB. O órgão de representação da classe de membros do Ministério Público é o CNMP. Beleza. Ok.
Aí vem aqui, ó, parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice. Então, primeiro a lista sexta, depois a lista tríplice. Enviando-a ao Poder Executivo que nos 20 dias subsequentes, olha, ó, interessante aqui, ó, 20 dias, tá? O Poder Executivo tem 20 dias para escolher um nome e nomear essa pessoa. Escolherá um dos seus integrantes para a nomeação. Perfeito. Então, o artigo 94, bem tranquilo, né? Depois que eu fiz essa breve introdução e essa explicação aí, fica fácil compreender esse artigo 94. Esse artigo 94, ele cai muito nas provas da CESP, de nível médio. Beleza. Aí agora vamos para o 104. O 104 fala do terço constitucional no STJ. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Beleza, até aí tudo bem. Aí vem, os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, etc. Sendo, aí vem, ó, 1/3 dentre juízes dos TRFs e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Isso aqui não interessa para a gente, para responder a questão, né? Coloquei aqui só para você poder revisar esse conteúdo. E o inciso 2, ó, 1/3 em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Beleza? Então, percebam, no caso do STJ, se tem 10 vagas para o terço constitucional, 5 vai ser para advogados e 5 vai ser para membros do Ministério Público. Beleza? E aí a lei foi clara, a Constituição foi clara. Ó. Ministério Público Federal, que é um dos Ministérios Públicos da União. Ministério Público Estadual, que é um Ministério Público no âmbito de cada um dos estados, temos 26, né? Ministério Público do Distrito Federal, que é um dos Ministérios Públicos da União. E aí a indicação será na forma do artigo 94, ou seja, primeira lista sexta pelo órgão de classe, depois lista tríplice pelo próprio tribunal. Beleza. Então, até aqui tudo bem, né? Exatamente o que a gente já aprendeu. Aí vamos para o artigo 111A da Constituição Federal. Veja bem, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros. Beleza, isso aí já sabíamos. Escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos de idade e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado. Aí aqui que vem, ó, sendo, né, desses 27 membros, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Beleza, lista sexta e lista tríplice. A gente já sabia disso aí, né? Ok? A ideia, aqui eu coloquei aqui o inciso 2 e tal, né? Os outros membros do TST vão vir dos tribunais regionais do trabalho. Beleza. E aí vem o parágrafo primeiro aqui e tal, não precisa a gente ler, né? Isso aqui é só para você poder revisar, se você quiser. Essas partes aqui não interessa para responder a questão. Não precisa você saber para você responder a questão. Tá? A questão que eu acabei de responder. Beleza. Aí vamos para o artigo 115, que fala do TRT. Ó. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Tá. Sendo, né? Ou seja, esses 7 juízes aí do TRT, eles serão divididos da seguinte forma: 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado e disposto no artigo 94. Beleza, até aqui tudo bem, né? Até aqui tudo tranquilo. A gente já sabia.
a lista sextupla e a lista tríplice. E depois vem, ó, os demais, mediante promoção de juízo do trabalho, por antiguidade e merecimento e tal, não sei o que. Isso aqui não importa para nossa questão. Esses parágrafos aqui, se você quiser ler, pausar o vídeo e ler, pode ler tranquilo, tá? Mas isso aqui, para responder a questão que a gente está respondendo, não precisa. Ok? Aí vem aqui o parágrafo segundo e tal, não sei o que. Beleza? Então, a gente já falou de todos os artigos previstos na Constituição que fundamentam o gabarito letra E de errado, tá? Essa alternativa está muito errada, na verdade, tá? Você tendo conhecimento desses artigos, né, na forma aí como mencionado aqui no vídeo, você responderia essa questão aqui em cerca de 2 segundos. Bastaria você ler aqui, ó, 1/5 das vagas de magistrado de todos os tribunais. Pronto, já sabe que está errada. É destinada a apenas a advocacia. Está errada. Porque tem o STJ é terço constitucional, não é quinto. E porque não são todos os tribunais superiores. É apenas o TST e o STJ. Os outros tribunais superiores, TSE e o STM, não recebem quinto nem terço constitucional. Então, em 2 segundos você responderia essa questão. Basta você ter o conhecimento desses artigos que eu mencionei aqui com vocês no vídeo, beleza? Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo, então.